A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos dando início à nossa 13ª aula do quarto trimestre de 2021. Estamos finalizando o nosso trimestre das nossas lições de adulto e hoje nós temos um assunto muito importante que fala sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Estamos findando mais um trimestre pela graça e misericórdia do Senhor e hoje estaremos falando sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, nós temos o seguinte texto: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Hoje estaremos falando sobre esperança. Na lição passada nós estudamos sobre a coragem do apóstolo Paulo em enfrentar a morte. Por que tanta coragem da parte do servo do Senhor? Porque não havia medo, porque não havia receio, por causa da esperança. Quando nós temos esperança, quando nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas e entregamos nossa vida para ela, quando nós temos certeza das promessas de Deus, que são muito ricas para nós, e nelas confiamos, temos segurança. E hoje nós falaremos com mais detalhes sobre a esperança que havia no coração do apóstolo Paulo. A esperança, nós temos aqui na nossa verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Veja um detalhe importante aqui. A esperança gloriosa da volta de Jesus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Então, se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quando conhecemos e cremos e esperamos nesta grande promessa de Deus, nós sentimos seguros. Em vez do medo, em vez do temor, nós temos confiança. Então, meus queridos, é muito importante, muito importante. O apóstolo Paulo chegou a dizer uma certa vez: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele conclui dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava cheio de convicção, estava cheio de fé, estava cheio de esperança de que o Senhor não falharia, mas o preservaria de pé. O nosso objetivo geral nessa lição é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Deixar bem claro que não era uma esperança apenas do apóstolo Paulo, mas uma esperança de cada cristão. Todo aquele que crê, todo aquele que ama a Jesus, todo aquele que serve a Jesus, com certeza participará da vitória final. Não ficará na morte, pelo contrário, passará da morte para a vida. A nossa introdução diz que a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulação nesta terra. Esta terra, meus irmãos, é muito sofrimento, é muita tribulação, mas a esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. Daí a importância do amado que me ouve agora adentrar no próximo trimestre para estudar a palavra de Deus, porque quando você estuda a palavra de Deus, quando você
conhece a palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, então esta palavra te enche o coração de fé e também de esperança. Quando conhecemos a vontade do Senhor, os planos de Deus para a nossa vida, né, somos cheios de esperança. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Olha que obra maravilhosa. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa esperança também. Nós temos aqui um ponto central na lição, e o ponto central da lição de hoje é a volta do Senhor como a gloriosa esperança dos cristãos. Imagina se Jesus não tivesse dito que voltaria outra vez. Que esperança teríamos, não é verdade? Mas ele disse que voltaria e que ressuscitaria aqueles que já haviam morrido crendo nele, e os vivos ele iria transformar, como ele vai fazer de fato. Nosso primeiro capítulo fala sobre a consciência de Paulo diante da morte. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via, né, o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Era algo, Paulo considerava a morte dele como uma dedicação a Deus, como uma entrega por inteiro ao Senhor. Ele não via como uma perca, como um prejuízo, mas ele via como uma grande vitória. Então, essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. Padecer, meus amados, por qualquer outra coisa é frustrante. Padecer por qualquer outra coisa é muito perturbador, mas quando padecemos por Cristo, né, quando padecemos por amor à obra de Deus, a frustração não faz parte, né, das nossas vidas. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, que esperamos a qualquer momento, o encontraremos por meio da morte, que para Deus não é problema. Entende? Por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 13 ao 18. 2 Timóteo 4 e verso 7, Paulo fala sobre o bom combate que ele combateu. Agora, o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. O que aconteceu com aquele homem? Muitas perseguições, provações, injustiças, posso dizer, apedrejamento, naufrágios. Ele chegou a dizer que era considerado como lixo do mundo, escória da terra, né? Ele também aconteceu muitas plantações, né, e confirmações de igrejas, plantou muitas igrejas, confirmou muitas igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Então, se nós queremos combater o bom combate, é preciso perseverar na fé, ter a causa de Cristo como algo superior em nossas vidas. Aí vem uma pergunta: que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho, o combate que estamos empregando, que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Às vezes ficamos presos às coisas passageiras, às coisas transitórias desse mundo, mas o apóstolo Paulo deixa claro para a gente o que realmente vale a pena. O que vale a pena verdadeiramente é nos entregar, nos gastar e nos deixar gastar pelo amor do Evangelho do Senhor. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo fala sobre gratidão e esperança. Ele diz que além de combater o bom combate, ele acabou a carreira. E outra coisa muito importante, guardou a fé. Ou seja, queridos, mais importante do que começar
é a forma como terminamos a carreira. Não adianta nada a gente começar com toda a fé, com todo o vigor, e por final desistir, parar, cruzar os braços, não se mover, não sair mais do lugar. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante, robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejarmos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. É o que Paulo dizia aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E partir e estar com Cristo é o que incomparavelmente é melhor, como ele disse escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ou seja, Paulo desejava estar com o Senhor, e nem que isso custasse sua própria vida material. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro, com a certeza do nosso galardão. O amado irmão que me ouve agora, você está olhando para o futuro com a certeza do galardão na pessoa de Jesus? E é preciso enxergar pela fé, confiar, ter certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ninguém trabalha em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, verso 58 deixa claro isso. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Cristo Jesus. Então, estamos nas mãos, Estamos nas mãos de um justo juiz. Então, a nossa síntese do primeiro tópico diz que o apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício a Deus, como algo agradável ao Senhor, nosso Deus. Segundo capítulo, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, que teve ali seu início no capítulo de número 4. Jesus vem, leva a sua amada igreja para estar com ele. As duas fases desta vinda de Jesus. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para encontrar com a sua noiva, a igreja. Está em Tessalonicenses 4, 15 e 16. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Veja que esperança maravilhosa, saber de que mesmo estando mortos, seremos ressuscitados na vinda ou no arrebatamento da igreja. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá, somente os que vão partir, que vão estar sendo levados, Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, Apocalipse 1, verso 7, diz que todo olho o verá. Por quê? Porque Jesus está retornando em glória, junto com todos os seus santos, visivelmente ali, descendo ali sobre o Monte das Oliveiras, para livrar Israel, para dar cabo da iniquidade por final, amarrar o inimigo, enfim, é toda uma obra extraordinária que a gente pode ver em outras lições. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio. Algumas pessoas dizem que a gente já está no milênio, mas se o milênio, o período de 1000 anos em que as pessoas reinariam com Cristo, já estivesse acontecendo, olha,
Nossa Terra, nosso planeta seria outra história, viu? Completamente diferente. O que vemos no momento, né, são princípios, aí chegando o princípio das dores, é muita convulsão, muitos rumores de guerra, muita coisa ruim acontecendo. Mas em breve Jesus retorna e nos concederá plena vitória. Sobre a grande tribulação, não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Juízo de Deus. Algumas pessoas alegam que a igreja vai passar pela grande tribulação porque ela não é melhor do que a igreja do passado, do que a igreja, por exemplo, de 5, 6, 7 séculos atrás. Só que é preciso entendermos uma coisa: a grande tribulação, o período da grande tribulação, será o derramar da ira de Deus sobre a iniquidade, sobre o sistema ímpio do mundo. Então, Cristo não vai derramar sua ira sobre a sua igreja. Não é que a igreja do presente é melhor do que a do passado. Pelo contrário, o Senhor está nos salvando da ira que há de ser derramada sobre a terra, da sua própria parte. Então, quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor Jesus. A nossa síntese do capítulo 2, ou do tópico 2, diz que a volta de Cristo se dará em duas fases. Primeira, somente para os santos. Segunda, para todos os homens, especialmente aí para Israel. Nosso terceiro capítulo, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma extensão à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Ele disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso, devemos viver em vigilância em todo tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor há de voltar. Não posso afirmar para você que vai ser hoje, não posso afirmar para você que será daqui a 15 anos, 10 anos, não, ninguém pode fazer isso. Os que tentaram fazer isso, os que tentaram acertar o dia da volta do Senhor, todos foram frustrados na sua interpretação. Que possamos ser prudentes e entender que o próprio Jesus disse: não vos pertence saber. Então, aquele que não nos pertence saber, não adianta a gente forçar a interpretação do texto para encontrar uma resposta. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos 1 e 11, há esta gloriosa promessa, quando ele diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então é maravilha, Jesus vai voltar novamente. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo, debaixo da promessa de sua
preciosa volta. Antes de concluirmos, eu quero somente destacar uma coisa aqui quando se fala em falar em línguas. Há muitas pessoas que rejeitam, né, a atualidade dos dons, especificamente o dom de línguas, pelo fato de haver muitos desvios, né, de pessoas fazerem mau uso, de pessoas imitarem, de pessoas até mesmo se deixarem ser enganadas pelo inimigo, né, começar a falar uma língua que não é do Espírito. Mas não podemos anular aquilo que é de Deus por causa das invencionices do inimigo ou da carne humana. Preciso entender que a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos pais e a todos quantos o Senhor chamar. Os dons existem, são atuais, precisamos crer, precisamos confiar. Quanto àqueles que argumentam o contrário, nós não podemos abrir, né, sua cabeça e colocar essa verdade dentro. Se eles crerem, desfrutarão da bênção. Se não, inclusive o próprio Jesus disse que esses sinais acompanharão os que crerem. Concluímos dizendo que a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima lição, se o Todo-Poderoso Deus nos conceder mais uma oportunidade.